No coração de uma cidade movimentada, onde a vida pulsa em cada esquina, uma história de luta e superação estava prestes a se desenrolar. Lucas, um garotinho de apenas 7 anos, vivia uma vida repleta de risadas e brincadeiras. Ele era a luz da vida de seus pais, um pequeno sonhador que amava correr nos parques e brincar com seus amigos. Mas, em um piscar de olhos, essa alegria seria testada de forma brutal. Durante um dia normal de escola, Lucas começou a se sentir cansado, algo que nunca havia experimentado antes. Sua mãe, preocupada, decidiu levá-lo ao médico, sem saber que aquela visita mudaria suas vidas para sempre. Após uma série de exames, os médicos sentaram-se com a família em uma sala fria e estéril. O ar estava carregado de tensão e o silêncio era palpável. As palavras do médico cortaram o coração de todos. Lucas tem câncer. A palavra ecoou na mente de seus pais como um trovão, enquanto a realidade começava a se instalar. Eles mal podiam acreditar no que ouviam. Câncer, em seu filho tão pequeno e cheio de vida, era um pesadelo do qual eles não podiam acordar. Lucas olhava para os rostos de seus pais, percebendo a dor e o desespero em seus olhos. Ele não entendia totalmente a gravidade da situação, mas sentia a mudança no ambiente ao seu redor. As risadas foram substituídas por lágrimas e as brincadeiras foram deixadas de lado em favor de consultas médicas e tratamentos. O que deveria ser uma infância cheia de alegria, agora se tornava uma luta constante. Em meio ao caos, sua mãe tentou manter a esperança viva. Ela leu sobre casos de recuperação e histórias de superação. Mas conforme os dias se passavam, a situação se tornava cada vez mais crítica. Os médicos informaram que Lucas tinha apenas 72 horas de vida se não começasse o tratamento imediatamente. As palavras ecoaram como um rugido ensurdecedor e os pais foram consumidos pelo desespero. Com o coração pesado, a mãe de Lucas segurou sua mão, prometendo que lutariam juntos. "Nós vamos vencer isso, meu amor", ela sussurrou, tentando transmitir força através de suas lágrimas. Mas a realidade era cruel e implacável. O garoto estava prestes a entrar em uma batalha que poucos sobreviviam. O tempo escorria como areia entre os dedos. Lucas estava fraco. Sua pele antes corada agora parecia pálida como porcelana. Cada suspiro era um lembrete do quão perto ele estava da beira do abismo. Os médicos faziam o possível, mas as opções eram escassas. O tratamento exigia recursos que a família não possuía. Cada minuto sem ação era um passo mais próximo do inevitável. No corredor do hospital, sua mãe implorava: "Por favor, doutor, há algo mais que possamos fazer?" O médico suspirou pesadamente, colocando a mão no ombro dela com compaixão. "Estamos tentando, mas sem um tratamento especializado e imediato." Ele não precisou completar a frase. O silêncio disse tudo. Foi então que o inesperado aconteceu. Um homem de olhar firme e presença imponente caminhava pelos corredores do hospital. Seu nome era Roberto Vasconcelos, um magnata do setor imobiliário, acostumado a comprar prédios inteiros com um único aperto de mão. Mas naquele dia, ele não estava ali por negócios. Ele estava adquirindo aquele hospital infantil e, antes de finalizar a compra, quis saber pessoalmente quem eram os pequenos pacientes que dependiam daquele lugar. Quando ele entrou no quarto de Lucas, algo dentro dele mudou. O olhar do menino, mesmo fragilizado, carregava um brilho difícil de explicar. Era como se ainda houvesse esperança. Como se, apesar da dor, ele ainda acreditasse que tudo daria certo. Roberto ficou parado por alguns segundos, sentindo um aperto no peito que ele não compreendia. Aquilo não era apenas uma transação comercial. Havia algo maior ali. Ele se virou para o médico e perguntou: "O que esse menino precisa?" O médico hesitou, sabendo que o custo do tratamento era algo inalcançável para a maioria das pessoas.
Mas Roberto não piscou. Diga o valor, agora. A resposta veio com um número astronômico, um valor que muitas famílias nunca veriam em toda a vida. Mas para Roberto, aquilo não significava nada. Sem hesitar, ele tirou o celular do bolso e fez uma ligação. Em poucos minutos, tudo estava resolvido. A mãe de Lucas caiu de joelhos, incapaz de conter o choro. Por quê? Ela perguntou entre lágrimas. Roberto a ajudou a se levantar e respondeu com um tom que misturava firmeza e emoção. Porque dinheiro algum vale mais do que uma vida. A partir daquele momento, a batalha de Lucas deixou de ser uma corrida contra o tempo e se tornou uma jornada de esperança. Lucas agora tem uma chance. Mas será que ele conseguirá vencer essa batalha? Não saia agora. A parte mais emocionante da história ainda está por vir. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Lucas iniciou o tratamento de forma imediata, graças à intervenção de Roberto. O hospital, que antes parecia um lugar de sofrimento, agora se tornava um campo de batalha. Mas ele não estava sozinho. Sua família, os médicos e até mesmo o misterioso empresário estavam ao seu lado, torcendo para que aquele pequeno guerreiro vencesse a luta mais difícil de sua vida. As primeiras semanas foram devastadoras. Os efeitos colaterais atingiram Lucas com força. O cansaço, a falta de apetite, a febre constante. A cada nova sessão, o menino parecia perder um pouco mais de sua energia. Sua mãe segurava sua mão, enxugando as lágrimas discretamente, enquanto tentava manter um sorriso. Você é forte, meu amor. Nós vamos passar por isso juntos. Roberto, que sempre foi um homem prático e distante das emoções, começou a sentir algo que nunca havia experimentado antes. Ele não era pai, nunca se permitira criar laços, mas ao ver aquele garoto lutando com todas as suas forças, percebeu o valor de algo que dinheiro nenhum podia comprar: a vida. Um dia, ao visitar Lucas no hospital, ele o encontrou sentado na cama, com os olhos brilhando de curiosidade. Você é o homem que pagou pelo meu tratamento? Perguntou o menino com a voz enfraquecida, mas cheia de gratidão. Roberto assentiu, tentando manter sua postura séria. Sim, e espero que você faça valer a pena. Lucas sorriu de leve e respondeu algo que pegou Roberto de surpresa. Eu vou. Quando crescer, quero salvar vidas também. Aquela simples frase ficou ecoando na mente do empresário. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo que jamais sentira: orgulho. Meses se passaram e cada dia trazia um novo desafio. Houve momentos em que os médicos pensaram que Lucas não resistiria, mas ele sempre encontrava forças para continuar. O tratamento era árduo, mas o menino se recusava a desistir. Ele se agarrava à promessa que fizera a Roberto, a sua família e a si mesmo. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Os exames mais recentes trouxeram uma notícia que ninguém ousava esperar tão cedo. O tratamento estava funcionando. O câncer estava recuando. A mãe de Lucas desabou em lágrimas, abraçando o filho como se nunca mais fosse soltá-lo. O médico sorriu pela primeira vez em meses. Roberto, que nunca demonstrava emoção, apenas assentiu, desviando o olhar para esconder a umidade em seus olhos. Lucas ainda não estava fora de perigo, mas pela primeira vez a esperança era mais forte que o medo. Lucas está vencendo a batalha, mas o que o destino ainda reserva para ele? Se inscreva agora no canal para acompanhar essa incrível jornada até o final. Os meses se transformaram em um ano. O menino, que um dia esteve à beira da morte, agora caminhava pelos corredores do hospital, ainda frágil, mas sorrindo. O câncer, que parecia um inimigo invencível, agora estava encurralado. Os médicos estavam surpresos com a recuperação de Lucas,
Seu corpo respondia bem ao tratamento e os exames indicavam que a doença estava pouco a pouco sendo erradicada. Mas a batalha ainda não havia terminado. Os dias eram repletos de desafios. Algumas noites, Lucas acordava suando frio, assustado com o medo do desconhecido. Sua mãe sempre estava lá, segurando sua mão, lembrando-o de que ele era mais forte do que pensava. Roberto Vasconcelos, por outro lado, continuava sendo uma presença inesperada. Ele nunca se afastou completamente e, sempre que podia, visitava o garoto. Ele não admitia, mas sentia que aquela criança havia mudado algo dentro dele. Certa tarde, Lucas estava sentado na varanda do hospital, observando o céu. O pôr do sol pintava tudo com tons alaranjados. Roberto se aproximou em silêncio e se sentou ao lado dele. "Você já pensou no que vai fazer quando sair daqui?" perguntou o empresário, cruzando os braços. Lucas olhou para ele e sorriu. "Sim, eu vou ser médico." Roberto arqueou uma sobrancelha, surpreso com a certeza na voz do garoto. "Médico?" "Sim. Eu quero ajudar outras crianças, como você me ajudou." O empresário ficou em silêncio. Algo dentro dele se quebrou naquele instante. Durante toda a sua vida, ele achou que o dinheiro era o que definia as pessoas. Mas ali, diante dele, estava a prova de que o verdadeiro poder não estava na riqueza, mas naquilo que se fazia com ela. Lucas se virou para ele e disse algo que Roberto jamais esqueceria. "Um dia, eu vou salvar vidas também, assim como você salvou a minha." As palavras do garoto ficaram presas na mente do empresário. Pela primeira vez em anos, ele sentiu um propósito verdadeiro. Os meses passaram e a batalha final contra a doença se aproximava. Os médicos estavam otimistas. Se tudo continuasse indo bem, Lucas poderia em breve finalmente deixar o hospital. Mas ninguém sabia o que o futuro reservava. Lucas está prestes a vencer sua maior batalha. Mas será que o destino ainda tem mais surpresas para ele? Deixe seu like e comente o que achou até agora. Sua opinião é muito importante para nós. Os anos passaram como páginas de um livro que se escreve sozinho. O menino que um dia teve apenas 72 horas de vida, agora caminhava de cabeça erguida pelos corredores do hospital, que um dia foi seu lar de sofrimento. Mas desta vez, ele não estava ali como paciente, estava como médico. Lucas venceu. A luta contra o câncer foi árdua, cheia de momentos de dor e incerteza, mas ele superou. Sobreviveu para contar sua história. Sobreviveu para fazer a diferença. Agora, com 27 anos, vestia o jaleco branco com orgulho. Seu sonho de infância se tornara realidade. Ele era um dos médicos mais promissores da nova geração, especialista em oncologia pediátrica. Cada criança que cruzava aqueles corredores encontrava nele não apenas um médico, mas uma prova viva de que a esperança sempre vale a pena. Naquele dia especial, uma nova ala do hospital estava sendo inaugurada. Uma ala dedicada ao tratamento infantil, financiada integralmente por Roberto Vasconcelos. Mas o milionário que já havia mudado tanto fez questão de um detalhe. A ala levaria o nome de Lucas. Quando chamaram seu nome para subir ao palco, Lucas respirou fundo. Olhou para sua mãe, que chorava de emoção. Olhou para Roberto, que aplaudia com um brilho de orgulho nos olhos. Então, pegou o microfone e por um instante não soube o que dizer. Mas então, olhou para as crianças que estavam ali. Crianças, carecas, algumas de máscaras, outras segurando as mãos dos pais. Crianças que estavam exatamente onde ele esteve um dia, e foi por elas que ele falou. "A vida me deu uma segunda chance", disse ele com a voz embargada. "E eu quero dedicar essa chance a todos vocês, a todos que lutam, que acreditam, que sonham. Porque por mais difícil que pareça, sempre há esperança." A plateia aplaudiu de pé. Roberto Vasconcelos, um homem que já havia fechado muitos negócios milionários, sentiu que, naquele momento, havia feito o investimento mais valioso de sua vida.
E assim, o menino que um dia teve apenas 72 horas de vida, tornou-se o homem que dedicaria toda a sua existência para salvar outras vidas. Porque a gratidão, quando verdadeira, nunca se apaga. E você, já pensou no impacto que pode causar na vida de alguém? Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias inspiradoras. E lembre-se, aproveite cada momento, porque a vida é o presente mais valioso que temos.